Boa noite a todos. Que o Divino Mestre esteja nos iluminando o discernimento, o atendimento, principalmente o discernimento para entender e para que eu possa também falar com clareza. O estudo na mediunidade é uma necessidade vital. Como médico, o médico, para que ele trabalhe com eficácia, ele tem que trabalhar incessantemente no aprendizado. A medicina, ela é dinâmica. Só que na medicina, muitas vezes, o médico pode trabalhar sem o discernimento do amor, da compaixão, da empatia. E tecnicamente ele pode fazer muita coisa. Na mediunidade isso não é possível. Mesmo que a imperfeição seja a marca da humanidade nesse estágio evolutivo, a luta incessante já nos dá características adequadas para o trabalho. Kardec foi claro em dizer que o verdadeiro espírito é o que luta, é o que tem força, sobretudo moral, para buscar melhorar. Porque nós teremos que trabalhar mesmo com essas características da nossa humanidade. E temos que aceitar as nossas limitações. Só que quando a gente retorna a esse mundo, às vezes a gente esquece. E no livro Ação e Reação, Druso é muito claro em falar para André Luiz e Hilário Silva o tanto que é importante alguns aspectos que antecedem o nosso retorno. Nós, médiuns, precisamos, com muita clareza, lembrar que muitas vezes nos preparamos para retornar, nos preparamos para utilizar o recurso medianímico, o recurso da fala, o recurso, os mais variados dons e talentos, e que ele foi preparado no plano espiritual. E nós temos uma outra questão muito importante. A gente, numa reencarnação mais planejada, a gente passa longos anos assistindo aqueles que sofrem. Porque voltar nesse mundo aqui sem angariar simpatias, sem angariar amigos, é muito, mas muito pesado. Por conta da semeadura. Então, vim para a colheita, que é obrigatória. Sem estabelecer simpatias conosco, o assédio é muito grande. Então é necessário que a gente, ao retornar, tenhamos uma forma de reeditar esse aprendizado que tivemos lá. E a forma mais importante de fazer isso é estudando. A palavra mediunidade ali ficou bem diferente, mas vocês já adivinharam que é mediunidade, né? Então, é importante que a gente entenda que o estudo é vital. A busca da melhoria íntima é vital. Porque, na verdade, o médium trabalha com a mente. Mais especificamente com o pensamento. O obsessor também trabalha com pensamento. Ele precisa acessar o perispírito. Ele precisa acessar seu corpo. Ele precisa se envolver, e é através do pensamento. Portanto, os mecanismos, tanto da obsessão quanto da mediunidade, são os mesmos. Deus não criaria vias diferentes. São as mesmas estruturas. E o médium que é estudioso, ele não deve ser estudioso só no grupo. Ele tem que ser estudioso individual, igual o médico. Ele tem que estudar individualmente, ele tem que ir para congressos, ele tem que assistir, ele tem com o tempo parar de ler em livros, ele lê só em artigos, porque quando um livro sai, ele já está defasado 5 anos. A gente tem que estudar em bibliotecas médicas. Tem que estudar, e depois no intervalo a gente estuda de novo. Mas a gente deve ler os livros mais de uma vez no decorrer da nossa vida. Agora, nesse período que eu estou terminando a 3ª leitura da coleção de André Luiz, eu aprendo muito.
Porque na primeira vez eu aprendi só um cadiquinho, depois eu aprendi mais um pouco. Na quarta, quando eu for reler, eu vou aprender mais. É assim também com a obra kardeciana. Porque cada vez que a gente lê, a nossa mente está num outro estágio. E a gente vai captar a luz que está ali. Por isso que o Evangelho no grupo mediúnico ele é lido da ponta até o fim. E depois da ponta até o fim. Porque cada época a gente vê um nuance que a nossa imperfeição não permitiu ver da outra vez. Bem, com essa introdução fica claro que estudar é extremamente importante para que a gente possa entender melhor a necessidade da ação no bem. Então, nesse sentido, uma reunião mediúnica, né, uma reunião, isso aí é um texto do Livro dos Médiuns que vocês todos conhecem. Uma reunião mediúnica só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis. Se a gente ficar participando de uma reunião preocupado com o fenômeno em si mesmo, ele é apenas uma parte do processo. Kardec só entendeu o fenômeno e tirou aquelas conclusões porque ele estudou. Ele não contentou com o fenômeno. A estrutura da doutrina espírita foi desenvolvida em cima do estudo de um fenômeno. Muito antes, Newton viu, muita gente viu qualquer coisa caindo, qualquer corpo caindo, a maçã, né, caindo. Ninguém cogitou da lei desse movimento, ninguém. Isaac Newton foi lá e fez a lei. Quando a gente vê a temperatura do médium caindo, quando ele está em psicofonia, você não cogitou de estudar por que esfria. Você não cogitou de olhar por que a plasticidade do perispírito, sendo tão grande, consegue mudar até a plasticidade do médium na hora que ele incorpora. Porque você tem que estudar as propriedades do perispírito para você ver. Só o estudo deixa você ver. Um médico que não estuda, ele não vê o diagnóstico. Passa na frente dele, ele não vê. Um médium que não estuda, ele não auxilia bem a equipe espiritual. Porque não tem muito o que buscar. A boa vontade ajuda, mas precisa ir além. Quem tem dificuldade de estudar, deve ser um perguntador compulsivo. Sem atrapalhar a rotina da reunião, ele deve ser perguntado, porque a dúvida dele, real, pode ser a dúvida de muito. Então, o estudo em grupo, até aquele que tem dificuldade para ler, ele pode participar. Porque ele pode participar perguntando. Não sabe ler direito, mas sabe entender. À medida que se sente acolhido. Então, uma reunião verdadeiramente séria, ela só cogita de coisas úteis. Então, nesse caso, tudo o que está fora disso precisa ser analisado o tempo todo. Portanto, as reuniões de estudo são de imensa utilidade para nós. Grupo mediúnico tem que estudar junto. Tem que estudar buscando a integração dos saberes. Quando preparo uma palestra sobre obsessão, eu preciso entender as conexões com a vida do cotidiano nosso. Quando eu estudo, eu entendo a mediunidade com uma clareza maior e, portanto, entendo a minha tarefa com a clareza maior. Tá? Então, se o grupo vai se aperfeiçoando, a equipe espiritual utiliza ele em atendimentos mais complexos, buscando dimensões maiores da ação. Lembrando sempre um conceito que o mentor do grupo sempre fala, o irmão Laurindo. Ele fala que todo tratamento desobsessivo é coletivo. Não existe tratamento individual. Se faz um atendimento para aquela pessoa, é coletivo. Sempre atendemos mais. Sempre.
quando fazemos uma palestra, nunca ela é projetada só aqui. É projetada longe. Cada um assimila aquilo que está preparando. Se ele está preparando para voltar, ele acende. Ele está ali em tratamento, mas ele está ao mesmo tempo assistindo, por meses a fim. Então, a mediunidade não pode ser levada separada, estudo e prática. É tudo a mesma dimensão de importância. Todos os dias a experiência nos traz essa confirmação, e Kardec colocou lá quando fez o livro experimental. Então, muito mais do que se pensa, tem contribuído a ignorância. Muitos grupos se perdem. Há poucos dias foi me chamado a fazer uma palestra numa casa espírita, porque o grupo estava havendo uma dissolução do grupo. Depois de 3, 4 falas, seminários de integração de saber, o grupo entendeu finalmente onde estavam os óbices. Depois que fizer isso, eles começam o processo de desobsessão coletiva. Não dos médiuns em si, mas da ação malfazeja em cima do grupo que tinha possibilidades grandes. Então, quanto mais a gente tem possibilidades de atender, mais a gente precisa estudar, porque maior é o desafio da vigilância, maior é o desafio. Lembre-se que sempre que a gente está num mecanismo de sintonia, nós, por conta das propriedades do perispírito, passamos coisas que são nossas e recebemos coisas que não são nossas. Essa condição chama sintonia e ressonância vibratória. Portanto, se nós temos conteúdos, nós podemos, só pela nossa presença, tentando interpenetrar a aura dele conosco, eles levam o que nós já temos. Aquilo que te dou, aquilo que tenho, te dou. Então, essa fala do apóstolo, ela é clara na mediunidade. Portanto, a necessidade, isso aí é da Federação Espírita. Então, se você tem um grupo, ao estudar de forma correta, de forma contínua, continuada, quer dizer estudo sério. Kardec entende continuada é assim. E lembre-se, ele pegou esses aspectos, porque Kardec só podia contar com o positivismo na época dele. Então ele pegou os aspectos filosóficos, os aspectos científicos e desencadeou a questão moral. Então, nesse caso, o estudo ele evita dificuldades e desenganos relativos à orientação de pessoas e entendimento dos fenômenos. Hoje em dia, Herculano Pires, naquela época, já falava e escreveu um livro sobre isso, que a doutrina espírita é o grande desconhecido, porque se a gente lê sobre lei de causa e efeito, se a gente lê, a gente vê um exemplo de um paciente que chega aqui, uma situação dele, se a gente não souber profundamente os mecanismos da justiça divina, a gente orienta mal. Se a gente não entender que o esquecimento de vidas passadas é para ficar lá, esquecido, que a gente não deve pegar informações do trabalho mediúnico e ficar passando para as pessoas, porque a mente nossa, ela é muito fácil de evocar o automatismo do nosso inconsciente, porque nós vivemos aqui um tanto de ano, 50 anos, e o nosso inconsciente tem milênios. Então a gente deve tomar muito cuidado. Se a gente não fortalece a mente pelo estudo, quem manda em nós, e pelo autoconhecimento, pelo equilíbrio, quem manda em nós é o nosso inconsciente. E aí a gente repete as experiências o tempo todo. Repetimos as experiências. E a falta de estudo também mexe na nossa exteriorização áurica. De forma que, quando nós estudamos, quando nós praticamos o bem e exercitamos a mediunidade, a nossa aura, a nossa plataforma de exteriorização da mente e dos níveis de consciência, ela vai como que disfarçando as nossas antigas vibrações, de forma que
essa condição, que é chamado de o amor, cobre a multidão dos pecados, ela faz com que o indivíduo vá melhorando e não é reconhecido pelos cobradores, dando a oportunidade que ele pague as dívidas com serviço e amor ao próximo. A gente só consegue analisar dessa forma que eu estou falando porque estuda. Aí a gente começa a ver diferente as coisas. Essa ideia de karma, essa ideia de pagar com dor e sofrimento, que precisa ter um erro para que haja um reacerto, isso é errado. É um jeito equivocado de ver a lei. Às vezes um ser tira a vida do outro por causa de dinheiro, ele devolve o bem tudinho, tendo aquela pessoa como filho, cuidando dele, modificando o amor de um amor distorcido, egóico, né? Que não é amor, para um amor fraterno. Então, porque nós não temos ainda condições de ter um amor ágape. O grego tinha uma palavra amor para cada aspecto do amor. Nós temos um amor, às vezes, um amor fraterno apenas, entre familiares, às vezes não conseguimos ter com a humanidade. Mas isso é importante, porque o estudo, ele vai clareando as coisas para nós. Muitas vezes, só o esforço que nós temos em trabalhar, em estar aqui, em buscar um estudo, em buscar a mudança, só o fato de estarmos fazendo aquele movimento, as nossas vibrações, atinge aquela nuvem de testemunho que está ao redor da gente. Então, é muito importante a gente ver que o verdadeiro espírita tem essas características. Então, geralmente, nós temos no estudo da mediunidade, no estudo do espiritismo, uma oportunidade de mexer nos fulcros mentais. Nós temos duas antenas psíquicas que são verdadeiras varreduras. E elas estão conectadas às nossas... É o efeito placebo. A nossa mente sabe disso. Antônio Damasio fala isso em neurociência, que o nosso cérebro não sabe separar se a gente está só antecipando, se a gente está vivendo ou se a gente está lembrando. Para o cérebro é tudo a mesma coisa, ele dá o mesmo impulso. Por isso, ficar preso ao rancor, ele está vivendo de novo. O trem acontece uma vez e a gente pensa 1 milhão de vezes naquilo, ressentindo a mesma experiência. Portanto, o estudo, para a gente ter essas ideias, a gente tem que estudar os conteúdos. Bem, Emmanuel diz o seguinte: os fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação, tá? E de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Ou seja, para quem não acredita, nenhuma palavra é possível, diz Loyola. Para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. Então, se a gente pensa que a experimentação é mais comum da polêmica, quantas polêmicas tem algumas psicografias aí para familiares? Ah, isso não é do meu familiar, isso não é... Se tivesse um pouquinho de entendimento, que o espírito, quando está lá e vai trazer uma mensagem, ele já abriu a mente para outras coisas que ele não abria aqui, o estudo já tinha orientado ele. Então, tanto a experimentação e o estudo favorece a convicção quando nutre polêmicas. O movimento espírita é cheio de polêmicas, enche páginas e páginas e páginas discutindo alguns aspectos. Não precisa disso. Kardec usou a revista espírita para mostrar como que faz a contestação. 12 anos orientando, escrevendo, sem polêmica. Só ali, noites e noites, varando noites escrevendo. Quantas polêmicas, abre aspas, tem na revista espírita francesa. Então, é importante a gente ver que foi por um estudo. Com filosofia, com método racional, ele foi explicando as coisas que tinham dúvidas. Então, fenômenos mediúnicos serão sempre motivo de experimentação e de estudo, tanto favorecendo convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas a educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis. Então, estou dizendo que o médium, ele estuda, ele faz o estudo em grupo, faz o estudo individual, mas ele tem que ter ação no bem, porque a caridade, ela dá o exemplo.
O Evangelho fala isso, que a única autoridade legítima é o exemplo que se dá do bem. Então, o estudo ele precisa ser alinhavado pela prática. É igual você passar por uma pessoa que sofre e ficar mexido com aquilo. Isso tem nome, chama empatia. Compaixão é quando você vai lá e ajuda. Pode também passar e não ter nem empatia. Igual o sacerdote lá, passando pelo indivíduo caído lá. O samaritano, que é até dito de má índole, foi lá e ajudou, porque ele teve empatia e compaixão. A compaixão é prática. Por isso faz parte do Sermão da Montanha. Ela é prática. Então é importante que a gente tenha esses cuidados, né? Então é importante que a gente tenha a noção. Vamos pegar esse trecho aqui para a gente entender. Esse não dá para vocês enxergarem daí, mas aqui, se a gente observar a questão da obsessão, a gente mostrando que o mecanismo é o mesmo, mediunidade e obsessão, mesmo. Então, se a gente observar a parte onde há inspiração positiva e obsessão, na fase da obsessão é o chamado de fase embrionária, onde não há consciência. Porque o fenômeno, quando você adquire consciência, ele é mediúnico. Quando você estuda, ele é mediunidade. Para baixo é mediunismo. Não é mediunidade, é mediunismo. Só tem mediunidade quando você estuda, quando você faz o fenômeno. Senão é só um fenômeno, não há entendimento. Um cãozinho, quando fica agitado na sua casa, fica latindo a esmo para a parede, ele tem a percepção. Ele não entende, ele não tem área pré-frontal para ele entender aquele fenômeno. Uma criança também, ela não entende. Tanto é que às vezes nem medo ela tem. Que ela não foi educada para ter medo das coisas. Ele olha e fala, não, meu clone que está aqui, está conversando com ele. Está lá de noite, quantos eu atendo no consultório, os pais falam, não, ele só fica conversando, não sei com quem aí, de noite. O Chico seria assim, né, conversando com a mãe dele. Mas não é doença, não é patologia, é só um fenômeno. Mas se estudar o fenômeno, entende, passa por rol das coisas compreensíveis. Se você vê essa folha mexer aqui, você pode pensar que é um espírito, um fenômeno físico, ou pode ser o vento. Se você olhar bem, a folha está mexendo. Então, posso falar que é um fenômeno físico, natural, ou pode ser um fenômeno físico, né, um efeito físico. No entanto, o indivíduo que não estuda, ele tem medo. Igual uma pessoa que está com batedeira e dependendo do que ela pensa, ela fala, vou morrer, eu estou infartando. Isso chama ansiedade. O indivíduo fica preso na própria cabeça. Ele não analisa a realidade, ele analisa os medos. Então, ele fica com medo e ele pensa que vai morrer, que está infartando, pula para o hospital, fica bravo lá, na hora que chega lá, o médico fala que não tem nada. Então, é importante entender que essa fase embrionária é a consciência do sono. Depois vem a fase rudimentar, que é quando você tem os fenômenos e os efeitos. Depois vem a mediunidade como trabalho. Depois, a mediunidade despertada. Então, é importante que a gente tenha essa condição de entender que o direcionamento de um grupo depende do entendimento entre os grupos. Então, a primeira coisa, depois disso que nós falamos aqui, é a nucleação do grupo. Nós só conseguimos nuclear um grupo. Nuclear, gente, é que todos os médiuns do grupo estão fraternalmente unidos, nucleados, e estudam junto, criando uma unidade de pensamento. De forma que, quando há um efeito físico, uma manifestação mediúnica, todo mundo está observando o fenômeno. Ele não está observando as crenças que tem. Não, isso é animismo, isso não acredito. E fica. Isso aí destrói o grupo. Faz o grupo sair do foco do trabalho. Uma equipe espiritual só tem um grupo mediúnico quando ela é equipe. Quando ela é só um ajuntamento, igual um ponto de ônibus, todo mundo entra e vai, cada um para um destino, não é grupo mediúnico, é agrupamento de gente. Grupo mediúnico, ele tem unidade, tem fraternidade, tem aquela amizade espontânea,
Não tem reservas. Porque se tem reserva uns com os outros, na hora de trabalhar não tem concentração mental. Tem que estudar, então, até entender isso, para que possa sair da luta egóica. Nós estamos aqui nesse mundo com imperfeição porque a gente tem o ego inflado. A gente tem que cuidar dele. Maior vigilância não é para fora, é para dentro. Nós é que temos os embaraços. O estudo, a prática do bem ajuda esses embaraços. Espírito nenhum cria embaraço para nós. Não cria. Ele só aumenta. Só aumenta os embaraços que nós já temos. E eles acham bom, porque ficam observando. Não estuda, não tem o hábito da prece, não tem o hábito da prática do bem. Gente, é só embaraço. É fácil. Como que ele faz? Vai lá na sua esposa ou no seu esposo, num filho, mexe com eles. Para que ele mexa com você. Para que se estruture uma sintonia. Sintonia de espírito para conosco, quando a gente não estuda, é assim, gente. Vamos dizer que você estava antigamente naqueles ônibus que tinha cobrador. Você está lá sentado. Quando é fé, entra um. Sobrou um restinho do troco. Passa, você fica olhando. Quando é fé, começa a discussão ali. Aí você começa a ficar olhando. Você está sintonizando com ela. Aí você olha mais um pouco. Agora você está com raiva. Aí você já toma partido. Aí você já quer fazer um comentário. Aí quando você vê, você está sintonizadinho. É assim que acontece com os espíritos. Eles vão observando a gente, até que você está sintonizado. Aí, vou mostrar agora. Eles jogam a ideia. Como é no campo do pensamento, você pensa que é sua. Então você tem que vigiar. O estudo é que mostra isso. Vou mostrar o exemplo do estudo sobre isso. Então, Kardec fala lá no Evangelho que quem quer ir, né, ver fenômeno é uma coisa. Quem quer compreender, ele vai nas reuniões de estudo. Então, nós estamos aqui numa reunião de estudo, para a gente compreender. Então, do ponto de vista da prática, né, mesmo que a reunião seja séria, mesmo que o grupo estuda, mesmo que os médios tenham qualidade, conhecimento e boa vontade, ainda pode ter influência do meio. Sabiam disso? Pode. Porque cada médium, ele é cercado de certo número de espíritos. A sintonia dele, o séquito, a nuvem de testemunho. Nós temos. Porque nós somos médio 24 horas, não é médio só no dia de terça, de sábado, de quinta, não. A gente é médio em todo lugar, lá no seu trabalho, então a gente acaba sintonizando. Então, cada médio é cercado de um certo número de espíritos que se identificam com o seu caráter, seus gostos, a sua exteriorização, como diz o Leonel e o Clarindo, lá no livro Ação e Reação, explicando que eles obsidiavam. Eles ficam olhando a nossa externalização. O exterior, a plataforma, nossa, ela é formada pelos nossos pensamentos. Então, a plataforma de um estudioso é diferente da plataforma de um que não estuda. Porque o estudioso está sempre incomodado pelos conteúdos que estuda, levando ele a repensar, a refletir. Quando ele faz o bem, ele tem momentos em que ele sai do ego e quer ajudar alguém, sinceramente, isso é bom. Aquele que faz a prece, e ele ajudou no plano espiritual a resgatar muita gente, ficou ali penosamente trabalhando, para se equilibrar, para retornar. Quantos atendem a sua prece quando ele está sofrendo aqui? Querendo pagar com gratidão o que ele fez pelos... É assim o médium. A gente sabe disso quando estuda, quando lê os livros. Então, cada médium é cercado de uma nuvem de testemunha. Todo aquele que entra em uma reunião traz consigo esses espíritos, que lhes são simpáticos. Aí ele entra na reunião. Conforme o número e a natureza desses espíritos, pode exercer uma ação ali na reunião. E se ainda chega lá dentro, senta e começa a falar de coisa da diretoria, coisa de uma promoção tal, um problema na casa, aí danou tudo. Toda a construção do centro cirúrgico, chamado grupo mediúnico, foi embora.
Porque a reunião é prerrogativa da equipe espiritual, diz o livro Qualidade na Prática Mediúnica, que é o preparo do ambiente é da equipe espiritual. A manutenção do ambiente é nossa. E a gente começa a montar o trabalho, é a hora que faz o estudo preliminar, igual cantou aqui, igual fez a leitura, isso já começa a fazer uma cúpula magnética, para o mentomagnetismo funcionar. Então é importante que a gente entenda pelo estudo. Então, a estrutura dinâmica, onipresente do exercício mediúnico é a oração, vigilância, caridade, estudo sério. Isso não é meu, isso é do livro, né, A Qualidade na Prática Mediúnica. Então, se a gente observa que o trabalho da área desobsessiva exige, então, todas essas condições, diferente do trabalho médico que eu falei no início, nós precisamos nos preparar mais para isso. Então, médium, em qualquer instante, ele precisa estar estudando. Então, é preciso que a gente tenha, qualquer instante, imagine agora que com os hábitos que nós estamos aqui, a gente vá para o plano espiritual. Aí, lá, não tem celular, não tem novela, você procura uma televisão para você aconchegar, não tem, uma série para você ficar assistindo, não tem. Você pode fazer isso aqui? Pode, mas toma cuidado. Porque se você tiver tantos condicionamentos com coisas que você não vai levar, a alfândega da morte ela é exigente, leva só, o Evangelho que fala, leva só coisa que o Espírito usa. O resto ele não leva. É o estudo que mostra, a gente tem que desconfiar, a gente tem que ler lá e ver. Então, todo dia, na hora de dormir, leia. Eu leio verdadeiras coleções antes de dormir. Ah, então você passa a noite estudando? Não. Aos 62 anos, eu leio coleções. A coleção do André Luiz eu leio antes de dormir. Vou lá, 40 minutos a 1 hora, me preparando, lendo. Palestras? Eu tenho tempo para palestrar em casa, não. Eu monto palestra no intervalo de um paciente para outro. Cada dia, e eu faço palestra no grupo Saúde Integral toda segunda-feira. Toda segunda, palestra online. Então, eu preparo no intervalo. Então, vocês vão pegar os cadiquinhos de tempo, para não fazer igual o Chico falou. Olha como que o Chico trabalhou. E ele ainda fala no final lá que sentiu que não fez tudo o que tinha para fazer. E nós, então? Ele tinha um mediunato. Nós só temos uma tarefinha. Né? Então, é importante que a gente observe que nós precisamos ter esses requisitos. O primeiro requisito, nós já falamos aqui o ano passado, que é a proteção do médium. O enfermeiro e o médico lá não veste o capote, não põe luva, tudo. É o equipamento de proteção individual dele. Vocês estão com equipamento de proteção individual aí, uma máscara. Mas o equipamento de proteção do médium é falado em toda a obra espírita. Tem uns que falam que é o colete de luz, o autoconhecimento. Outros falam que é o escafandro do amor. Nas obras do Filomeno de Miranda, ele fala muito isso, escafandro do amor. É a ação no bem. Outros falam que é a túnica da caridade. Outros falam que é o estudo individual e grupal. Tudo isso, além da vigilância, do estudo, constrói um equipamento de proteção individual, que faz com que a gente tenha vibrações igual aquelas da mansão, lá no livro Ação e Reação. Tinha o santuário e tinha o parlatório. Lá no santuário as entidades não conseguiam entrar, a vibração da prece dava choque nelas, elas não entravam de jeito nenhum, porque elas não estavam sinceramente renovadas para entrar. Aí o Hilário Silva achou assim injusto? Não, nós não podemos sacrificar quem já está querendo mudar. Então, se a gente estuda, a gente começa a pensar que isso também serve para nós. A nossa psicosfera é igual uma placa de Petri, aquela placa que faz crescer cultura de bactéria. Nossa aura pode ser uma placa que desenvolve contaminação
ou que evita a contaminação, onde bactérias crescem ou bactérias não crescem. Onde um vírus pega, outro vírus não pega. Então, é importante saber disso. Então, é assim que o irmão Laurindo fala na psicografia lá no grupo. Eis, meus queridos, a importância da consciência mediúnica. Cada medianeiro deve estar plenamente seguro e esclarecido de seu papel no contato com os necessitados, que rogam por socorro, esteja ele ligado ou não a um corpo físico. Como iremos realizar o intercâmbio de socorro se obliteramos nossos canais com vícios físicos e morais? Falta de fraternidade uns com os outros? Então, é importante a gente ver, isso é só um pequeno trecho de uma psicografia para o grupo, mostrando a necessidade do nosso espelho da alma não estar embaçado. Então, esses são algumas condições de médiuns despreparados. Não assume o talento com responsabilidade, com todas as características que eu já descrevi. Não se esforça para viver com retidão moral, homem de bem. A disciplina mediúnica é falha ou ausente. Fogem da responsabilidade, nos papéis sociais. Julgam-se mensageiros especiais. Ausentam-se do estudo. Abraçam práticas exóticas, qualquer uma. Acreditam-se intérpretes de altas personalidades. Outras vezes acreditam-se onipotentes, sem riscos, portanto, não aceitam advertências. Transformam-se em instrumentos das sombras. Acreditam conhecer o passado e o futuro. E eu acredito mais uma, como coordenador de grupo mediúnico, nunca esquecer que o médium precisa de ajuda também. Que ele precisa ser envolvido, que ele precisa ser atendido. Não importa se ele fique em tratamento no grupo mediúnico que ele pertence, ele deve ser orientado, porque ele tem provas rudes. A mediunidade quase sempre, na fase em que estamos, é mediunidade de resgate, como mostramos naquela pirâmide. Nós temos mediunidade de resgate. Ela é utilizada para ver se a gente consegue. Outras vezes, o médium tem sanções. Sanções são coisas que a lei de causa e efeito traz para nós, em forma de doenças, limitações, mas que nós pedimos ela para ver se a gente não erra mais. Aí a gente fica lutando com aquilo, indo no médico, fazendo as coisas. Outras vezes é uma pessoa missionária, pede sanções. O Chico pediu sanções para ele cumprir mais exatamente a tarefa, não porque precisava, é por ação no bem. Quantas sanções Jesus sofreu sem merecer nenhum. Então é importante que a gente cuide das doenças, cuide do grupo evolutivo que nasceu conosco. Nós não nascemos médium, não é para desenvolver livros, mensagens, não. É para a gente evoluir. Não vai perguntar quantas psicografias você fez, quantos você atendeu, quantos deu passe. Não. Vai perguntar se nós caminhamos pelo menos 3 milímetros para frente. Já estamos despertos para isso. Então, a sintonia mediúnica, orientada pelo estudo, é da seguinte forma. Então, vamos lá. Nós temos duas coisas. Meu tempo acabou? Oh? Encerrou? Então, eu vou só fazer isso aqui. Entusiasmei, né? Nós temos sensação e percepção. Se vocês saírem daqui entendendo a separação, eu fico contente. A sensação é o processo pelo qual a energia oriunda de uma fonte externa ou interna é captada. Como a gente conta os pensamentos e o externo. A percepção é o entendimento disso. O primeiro trabalho do médium é saber a diferença entre aquilo que vem de fora e o que vem de dentro. Aquilo que é seu pensamento, porque o médium é assediado constantemente pela facilidade que ele tem de perceber e de assimilar. Portanto, sempre que nós irradiamos, sempre que propagamos uma energia, ela pode ser captada. Para quem está nos observando, basta preparar isso, basta conduzir uma resposta mental para nós. No grupo mediúnico isso se estabelece rapidamente. Na vida prática, mais rápido ainda, fora do grupo mediúnico. Então é importante que a gente entenda que quanto mais estudamos, mais compreendemos os mecanismos profundos da mediunidade. Então,
A melhor forma de entender como funciona a mediunidade é estudando obsessão. A obsessão é a forma mais importante e impactante da gente aprender sobre os mecanismos da mediunidade. Então, vamos, em outra oportunidade, fazer alguma avaliação dessa questão aí que está aí, meu tempo acabou, a respeito de assimilação, sintonia, mostrar como que o estudo pode esclarecer coisas tão importantes para o exercício mediúnico e tão importante para orientar as pessoas que passam a buscar aqui ajuda, para ele entender o mecanismo das coisas, para se reconhecer. Tá bom? Então, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos nós.